Quero saudar todos aqueles que nos estão a acompanhar pelo Facebook, pelo streaming do Facebook da Ciência das Religiões. Estas são as 7ª jornadas de cristianismo contemporâneo, que são dedicadas ao tema fé e violência, como tem sido anunciado. E colocar estas duas palavras em paralelo, em conjunto, fé e violência, parece um paradoxo conceptual que, já que as religiões em geral falam da paz, da concordância entre as pessoas, falam da esperança, falam de coisas positivas e de boas relações e boas vontades entre os seres humanos, mas é um paradoxo conceptual que é, digamos, desmentido pela história e pela realidade. De facto, quando nós olhamos para a história das religiões, e agora vamos centrar mais no cristianismo, que é esse o nosso foco nestas jornadas, nós encontramos várias páginas da história, como por exemplo as cruzadas, que embora fossem, digamos, anunciadas como um ideal, enfim, de libertar a Terra Santa dos chamados infiéis, dos muçulmanos, mas sabemos que por trás desse ideal oficial, digamos assim, havia de facto muitos interesses económicos, muitos interesses geopolíticos, interesses de outra espécie, que tornaram as cruzadas como momentos, digamos, que geraram páginas negras na história da fé cristã. Mas podíamos ir também para a missionação, feita com a fé e a espada ao mesmo tempo, digamos, em que os cristãos procuraram, digamos, impor uma determinada fé, um determinado conjunto de crenças a povos que já tinham as suas crenças ancestrais, já tinham a sua cosmogonia, a sua forma de ver a relação com a transcendência anteriormente. E, digamos, essa missionação não era uma missionação com preocupações transculturais na época e, portanto, foi imposta, esse conjunto de crenças do cristianismo foi imposta pela espada um pouco. Depois temos a Inquisição, não é? Que pretendia, digamos, calar qualquer pessoa que se opusesse a um determinado poder religioso que pontificava na Europa, e vemos que também deixou um rastro de sofrimento e morte atrás de si de medo, digamos, atrás de si. E podemos falar das guerras religiosas até dentro do próprio cristianismo, de diferentes facções cristãs, como as guerras entre protestantes e católicos na Europa, ou, se quisermos até, podemos projetar em todas as religiões tem existido este tipo de violência, no fundo uma certa luta pelo poder. Portanto, este tema tem toda a atualidade. E tem toda a atualidade até porque há uns anos atrás, há umas décadas atrás, nós víamos ainda aqui na Europa, na Irlanda do Norte, haver um conflito permanente entre católicos e protestantes, ou pessoas ditas católicas e ditas protestantes, embora, a meu ver, esse conflito tivesse origens mais políticas do que religiosas propriamente, mas do ponto de vista cultural a religião tinha algum peso e, portanto, e agora, depois do Brexit, nós estamos na iminência de ver de novo alguma coisa semelhante. Ainda não se vê, mas já se sente que pode gerar-se novamente ali um sério problema. Portanto, este tema de fé e violência é um assunto que está na ordem do dia. E para isso nós temos aqui um conjunto temos um conjunto de juristas, de constitucionalistas, de teólogos, de especialistas em ciência das religiões, um conjunto muito interessante de pessoas de diversa formação que nos vão ajudar ao longo deste dia, destas jornadas, a abordar esta temática da fé e da violência. E nesse sentido nós vamos abordar, por exemplo, a violência nos tempos bíblicos, particularmente exposta nos livros históricos da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento, digamos, que é bastante evidente, não é?
Estou-me a lembrar de um vídeo que foi feito nas ruas, aqui numa cidade da Europa, não me lembro bem onde, em que as pessoas abordavam os transeuntes e com algumas frases e diziam-lhe, perguntavam qual era o livro sagrado que aquelas frases se referiam, e as pessoas diziam todas que era do Corão. E afinal eram todos textos do Antigo Testamento. E portanto isto demonstra também uma ignorância, um desconhecimento dos textos bíblicos, por um lado, das pessoas em geral, mas também uma evidência que é preciso falar sobre ela e explicá-la, até porque isto é uma pedra de tropeço para muita gente sobre a questão no encontro, no contacto com a fé cristã. Estou-me a lembrar do José Saramago, por exemplo, não é? Todos nós nos lembramos, essa era uma pedra de tropeço dele, porque ele não compreendia muito bem essa realidade. Mas também vamos abordar a questão da violência na história da fé cristã, destes 2000 anos, e também a violência dentro das famílias cristãs em determinados contextos, portanto, falando de violência doméstica, mas em contexto cristão, e também a questão da violência económica e social, porque a violência não é apenas física, é psicológica, é económica, é social, não é apenas individual, é coletiva, é social. E todos nos lembramos da célebre expressão do Papa Francisco que disse que esta economia mata, não é? Ora, ele referia-se a uma economia de um capitalismo selvagem que nós estamos a viver nestes anos, em que cada vez que temos uma crise, nós vemos que o fosso entre os mais ricos, os multimilionários e os mais pobres na população mundial vai-se cavando ainda mais. Cada vez que existe uma crise, seja ela qual for, seja uma crise financeira, económica ou sanitária como esta que estamos a viver, nós já entendemos, já descobrimos que cada vez que há uma crise, há pouca gente a ganhar muito dinheiro e há muita gente a perder algum do pouco dinheiro que tem. Portanto, esse fosso vai-se cavando e podemos falar legitimamente em violência também económica, não é? E depois social que decorre, porque quando não há justiça não há paz, como nós bem sabemos. E no final do dia nós teremos então uma mesa redonda com todos os oradores e sobre o tema como sobreviver num mundo violento, não é? Atendendo a que nós estamos a ver um mundo com uma dinâmica de violência, como é que nós cristãos podemos sobreviver num mundo com esta violência. E depois teremos para encerramento o professor Paulo Mendes Pinto. Entretanto, ao longo do dia nós vamos poder colocar perguntas àqueles que nos escutam, seja aqui em Portugal, seja no Brasil, seja em Angola e noutros lugares eventualmente, poderão colocar perguntas, questões, comentários na caixa de comentários da página do Facebook da Ciência das Religiões, onde estas jornadas estão a ser transmitidas em direto. E, portanto, espero que sejam um dia umas jornadas interessantes, vão ser com certeza, vão-nos desafiar, vão-nos confrontar, vão-nos ajudar a pensar, a refletir sobre estas matérias. E sendo assim, nós temos uma primeira mesa, agora da parte da manhã, uma segunda mesa da parte da tarde, e esta mesa da parte da manhã vai ser moderada pelo professor Paulo Mendes Pinto, a quem eu passo a palavra de imediato. Boas jornadas. Obrigado, professor. É um prazer estar aqui em mais uma jornada do cristianismo contemporâneo, a sétima, um número que demonstra a vitalidade e a dinâmica que o Instituto de Cristianismo Contemporâneo imprimiu, sempre trazendo-nos temáticas que são de uma pertinência não apenas no estudo académico de uma realidade que se pode achar circunscrita enquanto objeto de estudo, mas também, ou acima de tudo, na interligação entre um trabalho académico que se pode julgar socialmente mais higiênico porque afastado do mundo, mas exatamente o oposto disso, um trabalho académico que se cruza com o mundo e traz essas questões de um campo académico para a própria compreensão da
atualidade. E nesta dinâmica entre um estudo académico e o mundo em que todos nós vivemos, nada melhor ou dificilmente encontraríamos uma temática mais pertinente e que mais nos interpelasse que esta relação entre fé e violência. Como o professor Brito Solino apresentou, esta temática é uma temática que se espraia, que se apresenta em inúmeros aspectos, inúmeros setores, começando até, como muito bem foi referido, pelas ideias pré-concebidas que temos acerca do fenómeno religioso e dos próprios textos sagrados de cada confissão. Portanto, é para mim uma honra e um prazer estar aqui a moderar esta primeira mesa, que será constituída por 3 académicos, por 3 especialistas que garantidamente nos vão trazer enfoques tematicamente muito diferentes, mas exatamente ao serem diferentes vão-nos ajudar com olhares e perspectivas diversas a perceber esta relação entre a fé e a violência. Em primeiro lugar, iremos ter o professor Porfírio Pinto a falar-nos sobre a violência nos textos bíblicos. De seguida, o professor Galvão Caetano irá falar-nos de uma realidade, enfim, já mais próxima de nós, em termos cronológicos, mas também muito assente numa dimensão bíblica, naturalmente, e o título do professor João Galvão Caetano é Para uma revisão da violência na história do cristianismo, e terminaremos a nossa manhã com o professor Paulo Mazarém a falar-nos da violência doméstica no contexto cristão. Eu passo de imediato a palavra ao nosso primeiro orador, ao Porfírio Pinto, enfim, fazendo uma muito breve apresentação sua. É alguém que vem de uma formação em teologia, terminando com o seu doutoramento em estudos de literatura e da cultura. É atualmente investigador contratado pela FCT e pela Universidade Aberta, associado à Cátedra de Estudos Globais, e é membro da direção do Instituto de Estudos Aprofundados de Catolicismo e Globalização, o IACGO. E, portanto, passo de imediato a palavra ao professor Porfírio Pinto. Muito obrigado. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite ao professor Brito Solino para partilhar as ideias que vou apresentar a seguir neste fórum, nestas jornadas do Instituto de Cristianismo Contemporâneo, e queria também saudar todos os colegas de mesa nesta primeira mesa, agradecer a todos. E se eu pudesse partilhar o ecrã, eu vou partilhar para acompanharmos alguns textos dos quais eu vou falar aqui nesta minha partilha. A ver se consigo. Como é que se faz? Já está. Já está. Já estão a ver? Já. Sim. Então vou nesse texto. Só que não encontro aqui agora. Está aqui. É isso. Portanto, essa minha partilha vai se intitular A Violência nos Escritos Bíblicos, em vez de A Violência nos Tempos Bíblicos, por uma razão muito simples. É que nos tempos bíblicos, Israel e Judá, e depois também Ieude, a parte de Judá durante o período persa, foram sobretudo vítimas da violência de outros povos. Sucintamente, as violentas campanhas dos assírios e dos egípcios nos séculos VIII e VII a.C., a devastação dos babilónios no século VI, o domínio persa de finais do século VI até ao século III, meados do século III, e depois o domínio de gregos e romanos nos séculos
III a.C. a I depois de Cristo. Ao todo foram vítimas de seis impérios. Israel, o reino do norte, que era bem mais poderoso que Judá, o reino do sul, esteve, no entanto, também envolvido em conflitos armados com os reinos cananeus, com Damasco, com Moab, com Amon, nos séculos IX e VIII. Porém, as chamadas guerras de Javé, contra amalecitas, madianitas, cananeus, filisteus e outros povos, que encontramos nos textos históricos do Antigo Testamento, parecem pertencer mais ao domínio da ideologia e da retórica literária do que a eventos de caráter histórico. Por essa razão, vamos sobretudo fixar-nos nos textos e, perante o tempo que temos disponível, vai ter que ser de uma maneira muito rápida, não dá para aprofundar muitas coisas. Em primeiro lugar, vou falar um pouco dos textos pré-exílicos e a sua reinterpretação exílica, depois nos escritos sacerdotais, ou nos escritos sacerdotal, se quisermos, e por último, em algumas tradições elaboradas durante o período persa. E deixo de fora todos aqueles escritos mais tardios, os livros de Macabeus, etc. Quando falamos dos textos pré-exílicos, que depois vão sofrer uma releitura durante o exílio, estamos a falar, digamos, de uma primitiva biblioteca deuteronomista, que incluía o Código Deuteronomista, grosso modo os capítulos 12 a 26 do Deuteronômio, já um núcleo do livro de Josué, textos que se encontram entre o capítulo 1 e o capítulo 12, os anais dos reis de Israel e de Judá, que vieram depois a transformar-se nos livros de Samuel e Reis, uma vida de Moisés, com textos que vieram incorporar o Pentateuco do livro do Êxodo até ao livro do Deuteronômio, final do Deuteronômio, mas havia também depois a literatura salmódica no templo e textos proféticos e algumas tradições também patriarcais. A destruição de Jerusalém veio provocar uma releitura desses escritos, sobretudo desses documentos da Biblioteca Deuteronomista, permitindo a construção da história deuteronomista que conhecemos, que vai do livro do Deuteronômio ao final do segundo livro dos Reis, cuja principal intenção era explicar o porquê do exílio. Ao contrário do que insinuava a propaganda babilónica, o exílio não significava a derrota de Javé enquanto Deus vencido, mas um castigo infligido por Javé ao seu povo, Israel-Judá, por causa da desobediência à aliança. E seria, portanto, o exílio seria, portanto, uma expressão da cólera de Javé. Os textos deuteronomistas que apresentam esta perspectiva estão profundamente marcados pela ideologia assíria, veiculada nos tratados de vassalagem. Israel-Judá tem um suzerano, Javé, a quem deve fidelidade absoluta. Este suzerano impõe-lhe uma série de obrigações prescritas no Tratado da Aliança, o Código Deuteronomista dos capítulos 12 ou 26 do Deuteronômio, em troca de proteção. No caso de não respeito dessas obrigações, o vassalo sujeita-se aos castigos previstos no tratado. Portanto, nesta relação de autoridade, o vassalo está sempre sujeito à cólera do suzerano. Como também estão sujeitos à cólera de Javé os inimigos do povo de Israel. Nesta literatura, Javé é mais poderoso do que as divindades dos outros povos e é ele quem assegura, nas chamadas guerras de Javé, a vitória do seu povo sobre os intrusos da Palestina. E os nomes de todos aqueles povos que vão aparecer nestes textos, como os cananeus, os perizeus, os heveus, os jebuseus, etc., não são senão nomes simbólicos para os intrusos do tempo, dos períodos em que Israel é dominado, como seja os assírios, os egípcios, ou depois os outros povos que se instalaram na Palestina, depois com o domínio babilónico
e que permaneceram no território durante vários séculos e com quem os judeus, mesmo os retornados da Babilónia, tiveram que conviver, entre aspas, durante esse tempo. E é isso que aparece, portanto, nos textos deuteronomistas. Um dos primeiros, que faz parte precisamente do Código Deuteronomista, que é a lei da guerra, em que aparece já o conceito de herem, do anátema. Neste texto, concretamente, diz como é que Israel deve fazer a guerra, mas em relação àqueles que se instalaram na Palestina, as palavras são muito duras, muito violentas. E diz o texto: só das cidades destes povos, que já vê o teu Deus te há de dar por herança, é que não deixarás nelas alma viva. Votarás à destruição, herem, o Hitita, o Amorreu, o Cananeu, o Perizeu, o Eveu, o Jebuseu, como te ordenou Javé, o teu Deus, para que eles vos não ensinem a fazer as abominações que praticam em honra dos seus deuses. Portanto, no regresso do exílio, esta reflexão é feita durante o exílio. No regresso do exílio, o conceito de herem ou de anátema é extremado, representando o aniquilamento total das pessoas e dos bens, de modo a evitar precisamente então os contágios idolátricos. É, portanto, este conceito que alimenta o espírito de conquista nos escritos deuteronomistas. Vemos, por exemplo, ainda antes de ocupar Canaã, esse texto no início do Deuteronômio, que enquadra o Código Deuteronomista, em que se fala da conquista já de algumas cidades que não seriam na Palestina, em que é exercitada, por exemplo, em que é realizada esse anátema, essa destruição de toda a gente. Votamos à destruição de todas as cidades, homens, mulheres e crianças, sem deixar um sobrevivente. Só ficamos com o gado e com os despojos das cidades que conquistamos. Mas a mesma coisa acontece na conquista da terra de Canaã, que é narrada no livro de Josué. E portanto, aí, no capítulo 6, este texto do capítulo 6 refere-se à conquista de Jericó, em que volta de novo o conceito do herem, do anátema. Votaram ao anátema, passando ao fio da espada quanto nela encontraram, homens e mulheres, crianças e velhos, e os bois, as ovelhas e os jumentos. E, sobretudo depois, nos capítulos 10 e 11, em que se narra a conquista das outras cidades da Palestina, refere-se sempre a este modo de atuar dos guerreiros israelitas conduzidos por Javé. Os capítulos, portanto, 10 e 11 do livro de Josué narram o massacre de cidades inteiras a mando de Javé. Ora, tudo isso torna verdadeiramente o livro de Josué de uma violência insuportável. E não foi apenas Saramago que chamou a atenção para isso. Antes dele, já o Abbé Pierre, em França, sugeria mesmo que se deixasse de ler esse livro. No entanto, não esqueçamos que estamos a falar de uma violência fundamentalmente literária e retórica. Os retornados da Babilónia, esses deuteronomistas que desenvolveram essa literatura deuteronomista, quando estavam a escrever esses textos, estavam a pensar naqueles povos que se instalaram durante o exílio da Babilónia na Palestina, e tratava sobretudo de um combate de tentar recuperar a terra que tinha sido perdida, e isso acontece fundamentalmente a nível literário e retórico. Não houve guerras durante o período persa, não houve guerras de Judá e de Israel contra essas cidades. No entanto, não esqueçamos que estes textos têm sempre também consequências e têm implicações. Lembremos que quando da criação do moderno Estado de Israel, em 1948, estávamos no apogeu
da chamada arqueologia bíblica, e os arqueólogos estavam seguros de terem encontrado vestígios dessas antigas guerras pela ocupação de Canaã. Foi nesse contexto que surgiu o famoso livro E a Bíblia Tinha Razão, de Werner Keller, mas tudo isso era pura ilusão. Esses vestígios, depois verificou-se que não correspondiam a isso. Portanto, estavam completamente errados esses arqueólogos. Mas houve quem se aproveitasse desse espírito. Portanto, no moderno Estado de Israel, ressuscitou essa ideologia da conquista guerreira para reclamar o seu direito à terra dos seus antepassados e combater os palestinianos. O livro de Josué era lido e estudado pelos pioneiros da independência de Israel. Ben-Gurion criou um ciclo bíblico bimensal onde era lido e refletido esse livro. E recentemente também Benjamin Netanyahu revitalizou um círculo bíblico, já não para ler e meditar sobre o livro de Josué, mas sobre as tradições patriarcais, para reclamar a terra de Israel, identificando-a com o Israel atual. Ora, mas na própria Bíblia há uma outra literatura que está em desacordo com esta perspectiva deuteronomista, que é o escrito sacerdotal. O escrito sacerdotal é um escrito inspirado no poema babilónico Enuma Elish, que narra os feitos do Deus de Israel, Javé, começando com a criação do mundo, que é narrada em Gênesis 1, e culmina com a construção de um santuário ao Deus Criador por parte do seu povo, Israel, em Êxodo 25 a 40. Depois, no decorrer dessa narrativa, o Deus Nacional escolhe um povo, na figura de Abraão, que lhe preste culto e estabelece com ele uma aliança, a aliança abrâmica, em Gênesis 17, que é depois lembrada em Êxodo 6. Ora, o escrito sacerdotal revela um ambiente completamente diferente do que vimos em relação ao escrito autonomista, uma vez que a relação de subordinação suzerano-vassalo é substituída por uma relação de partenariado. Os dois parceiros são autónomos e, mais do que uma ordem, a palavra de Deus assume a forma de um convite. E por isso, nesse sentido, a cólera divina não tem sentido e está completamente ausente deste escrito sacerdotal. Vejamos alguns exemplos. Na narrativa da criação, Gênesis 1 a 11, nos textos sacerdotais, Deus não tem inimigos, pelo que não há motivos para se pôr em cólera. Ao contrário, por exemplo, do poema babilónico, onde o deus babilónico Marduk lutava contra Tiamat, uma outra deusa. A única violência referida nestes textos é a que opõe entre si os seres vivos, animais e humanos. E normalmente é por causa da alimentação, os animais carnívoros que matam outros para se alimentar, e o homem que também mata os animais para se alimentar. E essa violência crescente que conduz ao dilúvio, do qual consequentemente surge uma nova criação em que essa violência é reenquadrada na chamada aliança noática, em Gênesis 9, em que Deus reenquadra a violência, permite que haja violência para a alimentação, mas proíbe a violência entre humanos. Passando ao círculo patriarcal, ocorre a mesma coisa. O povo de Israel, Judá, é escolhido por Javé como sua herança, faz parte de uma família mais alargada, a família abraâmica, a quem foi oferecida ou foi concedida a terra de Canaã. Por isso, esta não pode ser reclamada por um único povo. Nos textos sacerdotais, portanto, deve haver uma convivência entre os vários povos que habitam essa terra de Canaã. Esse escrito sacerdotal é realmente de um ironismo a toda a prova e é contra qualquer tipo de guerras e massacres, como relatados na literatura deuteronomista. Por isso, na Terra da Promessa, há lugar para Abraão e para Lot,
Há também sempre oportunidades para a negociação, seja com filisteus ou com os hititas, por exemplo, nos capítulos 23 e 26 de Gênesis, e as relações fraternas estão acima de qualquer conflito. Quando morre Abraão, no capítulo 25, Isaac e Ismael encontram-se para sepultar o seu pai. Não há razões para haver discórdias entre eles. Depois da narrativa da libertação do Egito, é relatado também o conflito com o faraó. Verdadeiramente aqui aparece um primeiro inimigo de Israel, que também é inimigo de Javé. No entanto, nesses textos sacerdotais sobre a libertação do Egito, aquilo que é sublinhado é a negociação entre Moisés e o faraó. E essas negociações falham por causa do endurecimento do coração de Faraó, e este falhanço que leva à ação libertadora de Javé. Não é nenhum espírito de vingança de Javé em relação ao Faraó. Portanto, todos estes textos sacerdotais procuram evitar a questão da violência. No entanto, esta perspectiva sacerdotal foi considerada demasiado idealista e irénica por outros grupos judaicos. E quando chegou o momento de construir ou de promulgar a Tora, de reunir todos esses escritos para constituir um escrito fundamental para o povo judeu, esses grupos fizeram tudo para incorporar outros textos em reação aos textos sacerdotais, para matizar alguns conceitos do escrito sacerdotal. Lembramos alguns. Introduziu-se o episódio de Caim e Abel para lembrar que faz parte da condição humana a existência do conflito e da violência entre irmãos, para lá da violência que envolve seres humanos e animais. Há o episódio da maldição de Canaã, que considera que certos povos são inferiores a outros. O episódio da Torre de Babel, da confusão das línguas, em que parece que os homens não se entendem, e é na origem desse não entendimento que surgem os conflitos entre povos, como ainda outros episódios, por exemplo, nas narrativas abraâmicas, a expulsão de Agar e de Ismael no seio da família abraâmica, para ilustrar também os conflitos entre primos e entre povos irmãos. Portanto, há toda essa reação ao escrito sacerdotal. Depois acontece, durante o período persa, na época persa, vamos assistir ao desenvolvimento desta relação dialógica entre escolas, entre a escola deuteronomista e a escola sacerdotal. Os herdeiros da escola deuteronomista, que são os autores por detrás dos escritos de Esdras, Neemias e Crônicas, farão uma releitura da história de Israel, vão substituir a perspectiva militar, marcial, do deuteronomista por uma perspectiva numista. Nestes escritos aparece então a exortação à ideologia separatista, xenófoba, entre judeus e populações locais não judaicas, chamadas gentes do país. As populações que se tinham instalado na Palestina durante o período babilónico. E portanto, essa xenofobia vai gerar também, em alguns textos, vezes, portanto, afirmações bastante violentas que revelam essa ideologia xenófoba. Um destes textos por exemplo, aparece no livro do Deuteronômio, em que a própria literatura deuteronomista é revista, e em Deuteronômio 7, esse capítulo já foi introduzido durante o período persa, em que se revê o conceito do anátema, não já à luz
daquela mentalidade militar do combate e da guerra, mas da xenofobia, desse conceito separatista. E então introduz-se o tema dos casamentos, dos casamentos mistos. Quando se refere aí ao anátema, tal à destruição, refere-se sobretudo a essa mentalidade já separatista. Não farás pacto com eles, com esses povos que habitam Canaã, nem terás pena deles, não farás alianças de casamento com nenhum deles, não darás a tua filha ao seu filho, nem desposarás a sua filha com o seu filho. Isto desviaria o teu filho de mim, eles adorariam deuses estranhos, e a cólera de Javé inflamar-se-ia contra vós e vos exterminaria rapidamente. Aparece aqui um fenómeno curioso. Em vez da exterminação do outro, aparece o medo da própria exterminação, de Israel ser exterminado ao se misturar com os outros povos, ao perder a sua identidade e a sua fé em Javé. Essa perspectiva vai aparecer sobretudo nos livros de Neemias e Esdras. Eu dou aqui um exemplo tirado da oração de Esdras, no capítulo 9 do livro de Esdras, em que aparece de novo esse aspecto, em que por causa da idolatria são proibidos os casamentos mistos, e há esse temor, de novo, este temor de não sobreviver, de ser exterminado, do povo de Israel perder a sua identidade. Portanto, durante o período persa, a posse do país já não depende de proezas militares, mas sobretudo do respeito pela lei, tal como está codificada nos diferentes códigos que irão estruturar a Torá. O Código Deuteronomista, em Deuteronômio, o Código da Aliança no livro do Êxodo e o Código Sacerdotal no livro do Levítico. E no âmago desta ideologia separatista, portanto, surge a questão dos casamentos mistos que são um perigo para a identidade de Israel. E, por isso, são proibidos. E é no seio destas posições xenófobas que depois aparecem outros textos muito violentos que já vamos ver. No entanto, estas posições xenófobas são também criticadas com recurso à ironia através de outros textos bíblicos deste período. E lembro apenas aqui o livro de Jonas, que é um livro bastante irónico no sentido de criticar essas posições xenófobas. Um profeta que desconfia da palavra de Deus e manifesta-se contra ela só porque Deus quer salvar uma cidade ímpia, Nínive, e o profeta, esse profeta revolta-se. No entanto, há então, como eu disse, alguns textos deste período que revelam uma violência muito grande. Digo novamente, é uma violência de caráter retórico, literário, mas que se prende agora sobretudo com esse problema da identidade nacional, que se prende sobretudo com os casamentos mistos. É o caso de um texto que aparece no livro de Números, em Números 25, em que se refere que durante a conquista, antes de entrar em Canaã, em que Israel confrontou com os moabitas, houve um desleixo e os guerreiros moabitas envolveram-se com os guerreiros israelitas envolveram-se com as mulheres moabitas, sacrificando aos deuses moabitas, perdendo, portanto, essa identidade religiosa, e ao mesmo tempo refere-se uma outra situação em que, estando o povo reunido junto na entrada da tenda da reunião, alguém se aproximou trazendo um guerreiro
israelita, trazendo uma mulher madianita num momento em que se prestava culto a Javé, atentando precisamente também contra a identidade de Israel. Este texto de Números 25 formula o papel ideal do sacerdote na comunidade judaica, zelar pelo cumprimento das leis da pureza. Neemias, o livro de Neemias, no capítulo 13, é muito crítico em relação aos sacerdotes, acusando de serem muito permissivos relativamente aos casamentos mistos. O texto de Números combina os dois motivos que tornavam perniciosos os casamentos mistos. O antigo motivo deuteronomista da apostasia, o povo deixou-se levar pela idolatria por causa das mulheres moabitas, e o motivo levítico da raça santificada, essa afronta à Assembleia Litúrgica reunida junto à tenda da reunião. Portanto, esse texto foi elaborado na linha dos textos de Neemias 13 e Esdras, o livro de Esdras, e contrasta com outros textos do próprio livro de Números, favoráveis aos estrangeiros. Por exemplo, no mesmo livro de Números, no capítulo 12, refere-se que Moisés era casado com uma mulher etíope. Professor, Sim? peço desculpa de o interromper, mas temos 5 minutos mais apenas. Sim, eu vou já terminar, já estou mesmo quase no fim. Há um outro texto em Gênesis, que é muito conhecido, que é o texto, o episódio da chamada violação de Dina, no capítulo 34, que também é extremamente irónico e que traz à colação os ideais sacerdotais e levíticos acerca dos casamentos místicos. Por um lado, convoca os temas sacerdotais do diálogo e da circuncisão como meios para ultrapassar o conflito. A circuncisão, no entender da escola sacerdotal, teria uma função integradora no seio do povo eleito, como vemos no caso da celebração pascal do Êxodo, em que aceitava-se que membros dos povos, de agentes do país, portanto estrangeiros, celebrassem também a Páscoa desde que fossem circuncidados. É o que acontece também neste episódio. Nas negociações chega-se a um entendimento acerca da circuncisão para que os habitantes de Siquém incorporassem o povo de Israel. No entanto, Simão e Levi não respeitam esses acordos negociados e vão à cidade e matam todos os varões, portanto, exercendo essa lei do anátema de cunho deuteronomista que tínhamos visto anteriormente. Portanto, para Simeão e Levi, o proselitismo não era solução. No entanto, olhando para a história do judaísmo posterior, vemos que o judaísmo posterior evoluiu numa direção diferente, e vemos isso também já no livro de Ruth. Portanto, aquilo que é aqui criticado, que é aqui recusado por Simão e Levi, é aceito depois pelo judaísmo, nomeadamente, portanto, através da ação feita junto dos prosélitos, que depois passavam a incorporar o povo de Israel. Portanto, termino com este texto, lembrando que o tema da violência está omnipresente na Bíblia, e nesta breve exposição fixámos-nos sobretudo na violência étnica entre povos, que caracteriza grande parte da literatura bíblica, nomeadamente a literatura deuteronomista, mas também, pelo contrário, na literatura sacerdotal, que é contra os excessos da literatura deuteronomista. Haveria outros textos que supõem outra violência, como a violência fazendo parte da condição humana, como essa, a narrativa de Caim e Abel, que também seria interessante analisar, mas que vamos deixar para outra ocasião. E desde já agradeço a atenção. Obrigado. Obrigadíssimo, professor. Obrigado pelo poder de síntese de nos apresentar um tema tão complexo. Eu pedi-lhe para, se fosse possível, terminar
Ora, perfeito, obrigadíssimo. Eu passo de imediato a palavra ao professor João Relvão Caetano. O professor João Relvão Caetano é professor na Universidade Aberta, onde é também pró-reitor e é especialista em questões de direito constitucional e direito comparado. Ele vai-nos falar sobre para uma revisão da violência na história do cristianismo. Professor, faça favor. Muito obrigado, caro professor Paulo Mendes Pinto. Agradeço-lhe as suas palavras e saúdo, em primeiro lugar, os organizadores, o professor José Briços Lino pelo amável convite que me fez para estar também hoje aqui, e saúdo todos os meus colegas de painel e todos os que participam nesta sessão. Na verdade, estou aqui com muito gosto. Ora bem, o tema que me foi proposto para uma revisão da violência na história do cristianismo pode ser lido de duas formas. Há aqui uma ambivalência no sentido positivo que eu gostaria de explorar. Por um lado, a verificação do que é a violência na história do cristianismo, como bem sabemos, que não começa apenas com o nascimento e a pregação pública de Cristo, mas que vem de antes, e ainda agora vimos o nosso colega Porfírio Pinto falar da violência no Antigo Testamento, bem, e pelo menos temos mais quase 2000 anos de história indo até Abraão. Mas, na verdade, é uma violência que é praticada, não só que é praticada por cristãos, muitas vezes em nome de Cristo, mas uma violência que também é praticada contra os cristãos, ao longo destes, e sobretudo destes 2000 anos últimos, desde que há cristãos. Uma primeira nota, a violência é praticada por cristãos e contra cristãos, mas por outro lado, o outro sentido possível é em que medida é possível ou não olhar para a violência como característica do próprio cristianismo. Ou se, pelo contrário, devemos considerar dar um passo adiante, verificando que o cristianismo não é ou não deve ser violento. Eu já me tentarei explicar. De facto, e o professor José Briços Lino colocou isso muito bem, não é óbvio para todos que o cristianismo não é violento ou não promove a violência, independentemente do que se possa pensar ou dizer da figura de Jesus Cristo. Na verdade, há muitas pessoas que consideram que o cristianismo foi violento, é violento e haverá de ser violento. Ou seja, o enunciado vale em relação ao passado, mas também em relação ao presente e ao futuro. Há quem, ancorado na interpretação que faz do passado, como eu dizia, considere que o cristianismo foi violento, é violento e será sempre violento porque faz parte da sua própria natureza como fenómeno humano e religioso ser violento. Esta é a posição, por exemplo, da Associação Ateísta Portuguesa, que identifica o fenómeno religioso em geral, nomeadamente o cristianismo, com a violência. Ora, a proposta da presente comunicação é a de que é necessário fazer uma revisão dessa interpretação, atendendo aos princípios e à prática do cristianismo ao longo da história. Assumidamente estou a falar do cristianismo como fenómeno plural, nas suas diversas denominações, que aparece consolidado e tem impacto na vida das sociedades contemporâneas. Apesar da diminuição, sobretudo na Europa e noutras partes do mundo ocidental, mas apesar da diminuição da influência das igrejas cristãs, o legado cristão continua presente na vida das sociedades, dos feriados aos nomes das terras e das próprias pessoas, ou dos partidos políticos, veja-se no caso da Alemanha, passando também naturalmente pela permanência da fé cristã. Continua a haver cristãos em muitas partes do mundo. Não estou naturalmente a negar que em nome de Cristo não se praticaram violências condenáveis, mesmo considerando que, e parafraseando agora, e agora sobretudo os portugueses percebem ou conhecem a situação, parafraseando o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, num lugar
poderíamos dizer, paralelo recente, refiro-me ao discurso deste ano nas comemorações oficiais do 25 de Abril, em que, segundo ele, devemos olhar sempre a história com os olhos do presente e do passado, sem dúvida. Mas também, sem dúvida, eu diria que a Inquisição haverá de ser sempre considerada, à luz do princípio do respeito pela dignidade humana, como um fenómeno condenável. E quem diz a Inquisição diz as guerras religiosas, também já aqui referidas, muitas delas também entre confissões cristãs, e outras em que o nome de Cristo foi invocado em vão. Sabemos que João Paulo II foi criticado em alguns meios católicos por ter tomado a decisão de pedir publicamente perdão, em 2000, pelos crimes praticados em nome da Igreja. Refiro-me a 7 de março de 2000, no início da Quaresma, numa cerimónia realizada na Basílica de São Pedro, em que o Papa, num gesto inédito, pediu perdão expressamente pela Inquisição, pelas cruzadas e por todos os atos em que, nas suas palavras, em nome de Cristo, a Igreja recorreu à violência. Perdoemos e peçamos perdão, ouviu-se naquele dia. Mas é aqui uma dupla dimensão. Na verdade, há que perdoar, mas também há que pedir perdão e, no fundo, um bocadinho lembrar o Pai Nosso. Enfim, perdoamos para ser perdoados. Enfim, parece que o cardeal Ratzinger se terá oposto a essa decisão, com o fundamento de que só pode pedir perdão, ou só deve pedir perdão, quem efetivamente tem culpa, mas João Paulo II pediu perdão com a mesma força com que, em vésperas da Segunda Guerra do Iraque, em 2002, verberou guerra nunca mais. Ou seja, em nome dos princípios. E que são princípios assumidamente cristãos, e como sabemos também no caso da dignidade humana, princípios por influência cristã, não só, mas também princípios políticos e constitucionais. Relativamente à guerra do Iraque, em 2000, no dia de Natal de 2002, o Papa, na sua tradicional mensagem Urbi et Orbi, à cidade e ao mundo, falou expressamente da necessidade de um esforço conjunto para evitar a guerra no Iraque. E então apelou ao mesmo tempo ao fim do conflito israelo-árabe, nas suas palavras, uma espiral inútil de violência cega, apelando a que os crentes de todas as religiões se empenhassem para pôr fim a essa guerra. Sem nunca mencionar nessa altura a palavra Iraque, o Papa não deixou dúvidas sobre o conteúdo da sua mensagem, pedindo a crentes e pessoas de boa vontade para que, e volto a citar, e agora com toda a citação, no Médio Oriente façam cessar as sinistras obstinações de um conflito que, com o empenho de todos, pode ser evitado. Fim de citação. Já antes, na véspera de Natal, o chefe da diplomacia do Vaticano, o arcebispo Jean-Louis Taurin, avisara no jornal La República que uma guerra preventiva contra o Iraque poderia provocar, e passo a citar, uma espécie de cruzada anti-ocidental e anti-cristã. Fim de citação. Ora seja, e aqui ligando claramente 2002 com 2000, enfim, verificando que a violência pode vir de todos os lados e que, no caso, ir para a guerra do Iraque ainda seria condenável e traria mais conflito ainda. Não é? E, portanto, a ideia de que se os crentes, estou a citar, de todas as religiões, juntos com os homens e as mulheres de boa vontade, se empenharem em banir formas de intolerância e discriminação, será possível, na Terra Santa, parar, enfim, com a tal espiral inútil de violência cega. Por esta altura também da guerra, vários outros líderes religiosos de várias confissões cristãs, lembro, por exemplo, do arcebispo de Cantuária, Rowan Williams, lembraram a necessidade de
enfim, de evitar a guerra como uma violência inadmissível. Não se deve, e aqui já estou a citar o cardeal Murphy O'Connor, neste caso cardeal católico em Inglaterra, no Reino Unido, que dizia: não devemos desistir e assumir que a guerra é inevitável. Ou seja, esta ideia de que guerra nunca mais. Isto faz-me lembrar o seguinte: nos anos 90 estava eu na Holanda a estudar e tinha um colega alemão, ainda hoje meu amigo, que na altura, como eu, na casa dos 20 anos, e que dizia com profunda dor, era uma coisa que me impressionava desde então, que carregava ainda a culpa dos seus antepassados por causa da guerra, de tão grave memória. Evidentemente que ele não tinha culpa alguma, mas ele dizia isso. E eu lembro-me sempre também de como o crente Adenauer, nas suas vestes de chanceler, primeiro chanceler da Alemanha saída da guerra, se referia aos nazis como demónios, o que suscitou, curiosamente, a crítica do SPD e, em particular, de Willy Brandt, que considerava que isso era excessivo. Já nessa altura, Willy Brandt estava mais preocupado com a aproximação à RDA. Mas é curioso também que Adenauer tenha sido criticado por ter contribuído para o não julgamento de nazis envolvidos em atrocidades durante a guerra. Afigura-se, neste caso, o cristianismo como a religião dos pacíficos, ou nem por isso. A verdade é que, e portanto nesta perspectiva que eu acho que nós devemos ter da história do cristianismo até aos dias de hoje, paradoxalmente ou não, autores cristãos promotores de determinados tipos de políticas públicas continuam a ser vistos, nos dias de hoje, como defensores da violência. Não já por defenderem a guerra ou perseguições, mas porque, por exemplo, não defendem a igualdade entre homens e mulheres ou veem com profundas reservas o reconhecimento de direitos civis aos homossexuais, maiormente o casamento ou a adoção, ou quando têm posições mais conservadoras relativamente ao direito ao divórcio ou ao princípio, todas as questões relativas ao princípio ou ao fim da vida. Ainda agora, a propósito da restrição do direito de culto em templos religiosos durante a pandemia, se criou um forte debate no meio judiciário norte-americano e concretamente na Supreme Court, dividindo fortemente os juízes. Tudo isto, agora na perspectiva dos críticos, em nome de uma cultura jurídica supostamente de inspiração cristã, inaceitável, que oprime as mulheres e outros grupos vulneráveis ou que não é sensível à proteção da saúde pública. A escolha da mais recente juíza da Supreme Court norte-americana, Amy Coney Barrett, suscitou em vários órgãos de comunicação social americanos de referência, como o New York Times, o Washington Post, ataques fortes, não só à pessoa da juíza, mas também a grupos cristãos a que ela pertence, e, neste caso, também à Igreja Católica, à qual ela também pertence, por supostamente defenderem uma doutrina agressiva e violenta, incompatível com o Estado de Direito e os direitos humanos. Já na Europa, ainda hoje assistimos, hoje e ontem, a um debate, como sabemos está a realizar-se a cimeira dos chefes de Estado e de Governo da União Europeia no Porto, por causa da Cimeira Social, e foi discutida, noticiada, a pretensão húngara e polaca de retirada da palavra género da Declaração do Porto relativa à Cimeira Social. Como sabemos, os governos húngaro e polaco, e sobre eles poder-se-ia dizer muitas coisas, ou pode-se dizer muitas coisas também muito relevantes, mas vêm afirmando há vários anos a necessidade de quebrar com o preconceito, segundo eles, o preconceito ideológico anticristão. Bem, e se estendêssemos isto a outras situações das referidas democracias iliberais, enfim, seja na Europa, seja noutros contextos em que também os valores cristãos são referidos. Ora, a questão que se coloca é se é ou não verdade que o cristianismo, como religião e doutrina, é violento, misógino, etc. Ou se, pelo contrário, se torna necessário proceder a uma revisão do entendimento tradicional
sobre o papel de determinados grupos cristãos. É preciso, em minha opinião, fugir a interpretações extremadas que negam ou que neguem que, em nome do cristianismo, se praticaram atos de violência ou que afirmem que o cristianismo é, por natureza, violenta. E não vale a pena sequer separar a figura de Cristo do cristianismo, porque não há cristianismo sem Cristo. Pelo contrário, há que procurar, e aqui apoio-me até na opinião, ou pelo menos na interpretação que eu faço dela, do presidente Marcelo Rebelo de Sousa há dias, há que procurar conhecer a verdade com humildade, sabendo que o julgamento que se possa fazer de determinadas situações passadas ou presentes não deve implicar um julgamento sobre a fé das pessoas como fenómeno público relevante. Existem abundantes evidências que já aqui foram ditas e poderíamos esmiuçar, de que ao longo da história se praticaram atos de violência em nome de Cristo. Não foi certamente Cristo que os praticou, mas em nome de Cristo, que as guerras ditas religiosas, ou religiosas, assumamos o título, o conceito, são exemplo. Mais recentemente, todos os casos conhecidos de abuso sexual praticados por ministros e outros responsáveis de igrejas cristãs, em particular da Igreja Católica, muito conhecidos, sobre mulheres e, sobretudo, sobre crianças, são graves e não podem deixar de ser denunciados e julgados. Mas também existem muitas evidências de obras de grande relevância social praticadas por pessoas em nome da fé cristã. E mais, a própria assunção e afirmação livre da própria fé é importante. Mas há também que admitir que o cristianismo moldou profundamente a Europa e outros continentes, estando na origem de avanços civilizacionais significativos em vários domínios. É verdade que existem disputas sobre quem mais contribuiu para a construção da identidade europeia. Todos nos lembramos que em 2005 foi rejeitada a inclusão, sugerida por vários líderes políticos e cristãos, de referência ao cristianismo no preâmbulo da então impropriamente chamada Constituição Europeia. O debate continuou, como sabemos, o projeto de Constituição Europeia, da chamada Constituição Europeia, foi rejeitado em 2 referendos, em finais de maio, 29 de maio e 1 de junho, em França e na Holanda, mas depois foi retomado e depois acabou por desembocar no Tratado de Lisboa, assinado em 13 de dezembro de 2007, em que há uma referência às tradições religiosas na Europa. Mas a verdade é que 2006, 2007 houve um grande debate, só para dar alguns exemplos, em 2006 o então Ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Michel Barnier, considerou desnecessário modificar o projeto da Constituição Europeia para inserir uma referência ao cristianismo. Na altura, o projeto falava nas heranças culturais, religiosas e humanistas da Europa, e foi algo muito semelhante que ficou no projeto. Todavia, a verdade é que outros políticos reconheceram, na altura, curiosamente, Portugal e 6 outros países, a maior parte deles do leste da Europa, também a Itália, pediram para que houvesse essa inclusão. E, muito concretamente e de forma muito veemente, então e ainda chanceler alemã Angela Merkel defendeu propôs expressamente uma menção às raízes cristãs no preâmbulo da Constituição da União Europeia, do futuro Tratado de Lisboa. Portanto, a proposta foi rejeitada por muitos, mas é curioso, porque ela falava de uma referência não apenas à herança cristã, mas também a Deus, à semelhança, concretamente, numa entrevista que deu em 22 de janeiro de 2006, à revista Focus, diz: eu gostaria de ter visto uma menção clara às raízes cristãs da Europa, disse ela. E disse também, sem isso, ela, curiosamente, como sabemos, filha de pastor luterano, sem isso, nas suas palavras, existe o risco de que se perca aquilo que há de determinante do cristianismo para a política do dia a dia.
Fim de citação. E depois, referindo-se às contribuições judaica, cristã e muçulmana à cultura ocidental, ressaltou, porém, que, ele volta a citar, a Europa não é um clube de cristãos, e sim um clube de valores. A Europa precisa de estar disposta a lutar por esses valores. Fim de citação. Bem, o presidente do Bundestag, na altura, também defendeu essa ideia. A Conferência Episcopal Alemã também defendeu, na altura presidida pelo cardeal Lehmann, também defendeu essa ideia. O Conselho das Igrejas Luteranas da Alemanha também defendeu que houvesse uma referência expressa à responsabilidade diante de Deus e ao significado da tradição judaico-cristã na Constituição da Europa. Como sabemos, na versão do que hoje em vigor do Tratado de Roma, do Tratado de Roma inicial, mas do Tratado da União Europeia, o Tratado de Lisboa, consta uma referência inspirando-se, estou a citar, inspirando-se no património. É interessante ver ainda assim este enunciado, porque é um enunciado muito rico nas suas várias dimensões. Inspirando-se, disseram então os líderes da Europa, inspirando-se no património cultural, religioso e humanista da Europa, de que emanaram os valores universais, que são os direitos invioláveis e inalienáveis da pessoa humana, bem como a liberdade, a democracia, a igualdade e o Estado de Direito. Ou seja, uma clara afirmação de que, nomeadamente, os valores cristãos estão ligados aos valores de uma sociedade democrática e livre. Eu gostaria, eu não sei quantos minutos tenho, se é que já não ultrapassei o meu tempo, mas creio que ainda tenho algo. Não. Ainda tem mais 8, 10 minutos. Perfeito. Então eu gostaria de referir, porque isto toca naquilo que me parece o essencial, porque de facto não há dúvidas que há hoje uma tensão forte, e que há que assumir dentro da pluralidade de posições admissíveis numa democracia, entre quem acha que o cristianismo contribui ou pode contribuir decisivamente, à semelhança do que contribuiu no passado, com todos os seus erros, mas pode contribuir para o bem-estar geral, digamos assim, e quem acha que o cristianismo, pelo contrário, e a afirmação dos valores cristãos tenderá a cair numa violência, ou em formas várias de violência. E, de facto, convém lembrar que o século XX, na Europa concretamente, foi simultaneamente vergonhoso e honroso para mulheres e homens que se diziam cristãos, não é? Houve quem esteve, no caso, por exemplo, da Alemanha, a combater conscientemente pelas forças hitlerianas, e quem, pelo contrário, tivesse resistido e tivesse morrido. Só para dar 2 exemplos, no caso da Alemanha, porque eu vou falar agora dele, do teólogo católico Romano Guardini, mas também do movimento luterano da Rosa Branca. A Rosa Branca, Romano Guardini, não foi morto, mas aqueles rapazes e raparigas do movimento Rosa Branca, da Baviera, luterano, morreram, foram decapitados por terem assumido, em nome dos seus princípios e valores, uma resistência ao nazismo. E agora, acabando com o Romano Guardini, pelo seguinte, porque eu acho que o Romano Guardini faz uma síntese interessante e que de alguma forma até é assumida nestes posicionamentos, por exemplo, de Angela Merkel, e também numa perspectiva ampla que abarca, no caso concreto da Alemanha, quer a tradição luterana, quer a tradição católica, embora sendo ele católico. Ele que foi reconhecido, enfim, disse um outro, López Quintas, que disse que ele foi o primeiro pós-moderno, no sentido de que afirmou hoje muitos pós-modernos, enfim, não gostariam de ver Romano Guardini como pós-moderno, mas no sentido que aceitou explicitamente, falando da modernidade, todos os contributos altamente importantes da modernidade, nomeadamente de desenvolvimento social, mas também quis rejeitar os problemas que ela trouxe, e como nós sabemos, a guerra.
e, em primeiro lugar, a guerra. E, aliás, os líderes políticos da União Europeia, logo a seguir à Segunda Guerra Mundial, tinham perfeita consciência disso. Aliás, existe um primeiro encontro antes da assinatura, em vésperas da assinatura do Tratado de Paris, que reuniu os líderes políticos na altura dos seis, Alemanha, Itália, França e os países do Benelux, em que, reunidos num mosteiro beneditino junto ao Reno, decidiram todos rezar juntos ao mesmo Deus. Não deixa de ser curioso. Mas em 45, depois do seu exílio interno e dos perigos que correu, Romano Guardini regressa, é readmitido na universidade, onde sucede a um homem, o professor Auer, que tinha sido uma sinistra personagem cristã que acabou na Rússia com o uniforme das SS, e tem uma afirmação que eu acho muito interessante, quando ele a certa altura diz, e passo a citar: os nossos jovens são os feridos graves desta horrenda batalha. É necessário falar-lhes com doçura, como se fala a alguém que de longe regressa. Durante 12 anos estiveram entregues a guias cuja única função era impedi-los de pensar. Agora, necessitamos dar à nossa juventude a inquietação espiritual. Julgo-a no bom caminho, pois não perdeu o gosto no trabalho. É isso que a salvará do nihilismo em que poderia naufragar, do desespero que, por enquanto, espreita os melhores. Mas não devemos queimar as etapas. E salientava o facto de a imensa maioria dos cristãos protestantes e católicos, ou luteranos e católicos na Alemanha, terem, na altura, pelo menos, permanecido na sua fé. E eu falo de Romano Guardini porque acho que é muito interessante, enfim, eu tenho aqui a referência, enfim, uma passagem de João 15, 12 a 14, em que é dito, enfim, em que Cristo diz: é este o meu mandamento. Todos conhecemos a passagem, mas é este o meu mandamento: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem mais amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Ora, muito bem, e fim de citação. Romano Guardini fala do cristianismo como a religião do amor, a certa altura, e ele diz, e portanto, eu agora falo aqui do cristianismo como a religião do amor, por contraponto ao cristianismo como fenómeno de violência. Eu aqui tenho outro livro muito, muito conhecido, a célebre Distopia do Orwell, 1984, em que fala também também ali existia um Ministério do Amor e todavia as pessoas perderam aquilo, a certa altura é-lhes retirado aquilo que de essencial deve ser tido numa democracia, por exemplo, a liberdade, desde logo a liberdade de consciência, não é? E o que é que poderá significar numa perspectiva cristã a liberdade de consciência? E ele, Guardini, dizia, bem, o cristianismo é a religião do amor, mas esta é uma expressão equívoca, ou pode ser equívoca, se de tal fórmula não fizermos uma análise rigorosa. Não se trata simplesmente, dizia ele, da bondade, uma bondade para com todas as criaturas, análoga à que prega o budismo. Também não se trata simplesmente do altruísmo ou da filantropia, e todas as explicações psicológicas são radicalmente deficientes, pois tentam reduzir o facto cristão a uma estrutura. E, portanto, o que ele diz é o seguinte: o facto cristão, estou a citá-lo, não é uma estrutura. Desde que um elemento qualquer é reconhecido como estrutura, é o sinal que não constitui a própria essência do facto cristão. Toda e qualquer estrutura pode encontrar-se tanto no interior como no exterior do cristianismo. Cada um formula uma possibilidade em seu favor, mas também contra ele, uma base de onde pode aceitar ou negar Cristo. É, pois, necessário chegar a um outro nível mais profundo. Fim de citação. E volto a citar: só é verdadeiramente cristã a atitude na qual a pessoa finita se ordena segundo a realidade a Deus revelado em Cristo.
A essência da pessoa reside então no facto de ser chamada, quer dizer, ser amada por ele, e a sua realização no facto de responder a esse apelo, quer dizer, de amar Deus. Eis o que significa, no seu sentido mais profundo, a fórmula que diz ser o cristianismo a religião do amor. Fim de citação. Porquê é que eu quero concluir por aqui? Agora estou mesmo a concluir, só poucos segundos. Porque este é o grande desafio, que eu não sei quais vão ser os desenvolvimentos, ninguém consegue prever o futuro. Eu do futuro, como costumo dizer muitas vezes, o futuro só sei que é um dos 3 particípios futuros da língua portuguesa, os outros são nascitur e concetur, e que significa, pode-se traduzir como o que deve ser. Ora bem, o que deve ser, isto está inscrito no cristianismo e pode ultrapassar o cristianismo. Não há dúvidas de que, embora, não há dúvidas, quer dizer, também isto é contestado por alguns grupos, mas parece-me que ser plausível defender, há muitas evidências nessa matéria, de que o cristianismo, assim como outras tradições, sem dúvida, contribuíram para o aprofundamento da democracia. Aliás, se há coisa que hoje me parece evidente, e por isso também seria esse um dos maiores perigos dos desvios do cristianismo, é que as diferentes confissões cristãs assumiram o respeito pela aceitação da democracia e dos direitos humanos. Claro que pode haver, e há, e isso em certa medida também é respeitável, uma diferença não só sobre o catálogo, mas sobre o conteúdo dos direitos humanos. De qualquer modo, parece-me que seria amputar uma parte significativa da realidade, negar a importância do cristianismo neste debate. Agora, o cristianismo e os cristãos, e todos aqueles que não sendo cristãos, mas se comprometem com a verdade, e há, seguramente, tem que se fazer este trabalho conjunto. E eu acho que aqui o futuro do cristianismo, isto já seria uma outra questão, mas afirmações como esta, que para alguns, enfim, acham que é um bocadinho utópica, ou até porventura impossível, mas guerra nunca mais, é uma afirmação forte, como também é uma afirmação forte a assunção dos erros do passado. É que não há forma de fugir a isto. Mesmo se os tempos eram outros, há coisas que não podem voltar a repetir-se. E, portanto, eu diria que cristãos e não cristãos, mulheres e homens de boa vontade, são chamados a participar num projeto comum, a sentirem-se desde logo, eu diria, desejavelmente irmãos, no que isto também tem de conotações, quer cristãs, quer humanistas, mas ao menos sócios, como membros de uma mesma comunidade. Este é um grande desafio que todos temos pela frente. Espero ter, enfim, contribuído para o debate, enfim, de uma perspectiva, porventura, que não seria a esperada, não sei, mas reitero o meu imenso gosto por estar aqui hoje. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado pela sua brilhante intervenção e, acima de tudo, obrigado por nos ter levado a fazer um percurso, que é um percurso que sai das mais normais, das mais tradicionais abordagens à relação entre a fé e a violência, e ao mostrar-nos como, mudando o prisma do nosso enfoque, podemos desaguar neste discurso construtivo, positivo, com que o professor nos brindou, e não naquele discurso tão fácil e que encontramos tantas vezes, de usar, no fundo, o olhar da história como um palco para julgamento. Obrigado por esta leitura altamente enriquecedora e civicamente construtiva. Passo de imediato a palavra ao Paulo Mazarém. O Paulo Mazarém vai nos falar sobre a violência doméstica no contexto cristão. O Paulo Mazarém é alguém que, enfim, é quem eu tenho muito prazer em passar a palavra, porque além, tal como os outros conferencistas, de ser um colega, e acho que posso referir um amigo, o Paulo é nosso aluno do nosso mestrado em Ciência das Religiões, dá-nos esse prazer dessa companhia quase diária nas nossas aulas. O Paulo tem uma formação base em Ciência das Religiões e em Teologia, é professor convidado em várias faculdades
em Santa Catarina e é um entusiasta, posso dizê-lo desta forma, dos pontos em comum nas religiões abrâmicas, vivenciando de forma muito intensa esse diálogo e essas pontes. Paulo, obrigado por estar aqui connosco. Por favor. Quero agradecer aos organizadores desta 7ª Jornada de Cristianismo Contemporâneo, em particular, o professor José Bresuslino, que nos fez o convite, o moderador, que é o professor Paulo Mendes Pinto. Muito obrigado pelas palavras e aproveito também para parabenizar os convidados que me antecederam, os oradores Porfírio Pinto e João Reuvão. E agradeço também a todos os que nos acompanham via Facebook e aqueles que vão nos assistir depois no YouTube, no canal aí das Ciências das Religiões. Inicio com uma citação, essa reflexão a respeito da violência doméstica no contexto cristão, com uma frase do mártir cristão Dietrich Bonhoeffer, quando ele diz que o silêncio diante do mal é o próprio mal. Não falar é falar. Não agir é agir. Dito isso, destacando, como bem já problematizado aqui pelos colegas que me antecederam, a violência não conhece barreiras geográficas, econômicas ou até mesmo sociais. Quando observamos o fenômeno pelo retrovisor da história, percebemos que a violência sempre esteve lá. No latim, o termo violentia está associada à palavra violação, motivo pelo qual a violência pode ser percebida a partir de uma disruptura que fracciona um todo em partes, provocando adulteração ou deformação material ou imaterial. No sentido material, encontramos a violência deformando aspectos físicos e depreciando aspectos estéticos, convertendo normal em anormal, cosmos em caos, ordem em desordem. E já no aspecto imaterial, temos a modificação de aspectos psicológicos e espirituais, motivo e razão pelo qual também se fala em violência psicológica. Hoje vamos falar sobre a violência doméstica no contexto cristão e os seus múltiplos desdobramentos. Porém, julgo ser importante situar aqueles que nos acompanham a fim de destacar que a violência doméstica já aparece nas primeiras páginas da escritura hebraica, onde se lê que Caim matou Abel. Lá em Gênesis 4:8, versículo 8, parte B, a Torá vai fazer o seguinte registro: estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Se analisarmos o texto, nós vamos perceber que a morte de Abel, ela é precedida por um ato violento de Caim, seu irmão. E o termo se levantou no hebraico é cognato de uma palavra chamada itpael, que é a mesma palavra hebraica utilizada para o termo bater, que significa daphak, que é um equivalente a itpael. Ou seja, o ato de Caim, de acordo com o texto hebraico, está impregnado de violência, sobretudo física, que culminou aí na morte do seu irmão. Todavia, e aí eu acho que é um resgate, e o professor Porfírio falou muito bem sobre essa questão, quando o assunto é violência, a Bíblia não faz silêncio, porque a Bíblia vai narrar diferentes formas de violência, desde a violência comunitária, a violência patrimonial, verbal, sexual, violência contra homens, violência contra as mulheres,
violência contra as crianças, violência contra os idosos e por aí vai. Agora, analisando isso a partir do primeiro arquétipo que nós temos narrado nas escrituras hebraicas, como nós vimos, a primeira família humana, de certa forma, acabou se tornando esse arquétipo da violência doméstica, que encontra aí sua vertente não só no conflito entre irmãos, mas entre jovens, adolescentes, idosos, crianças e, sobretudo, homens e mulheres. E aí, quando pensamos a questão da violência doméstica e sexual a partir de um contexto onde crianças estão inseridas, a gente vai verificar um surto epidêmico. Só para termos uma ideia, em uma década, e aí eu falo a partir aqui do Brasil, para contextualizar aqueles que nos acompanham, o Brasil teve nada mais e nada menos do que 2.000 mortes de crianças de até 4 anos por agressão e mais de 49.497 casos de estupro, isso só no ano de 2016. E aí, é preciso levar em consideração que isso está ocorrendo em um país cuja composição religiosa é hegemonicamente cristã. Basta lembrar o último censo demográfico realizado em 2010 pelo IBGE, onde 64,6% dos brasileiros, cerca de 123 milhões de pessoas, se declararam católicas e 22,2%, cerca de 42,3 milhões, declararam-se evangélicos. Isso sem contabilizar os desigrejados, que já somam mais aí de 4 milhões, todos que, de algum modo, em algum momento, foram tocados pela emblemática frase bíblica que diz que Deus é amor. E aí é preciso lembrar que o termo evangélico, quando nós fazemos menção ao conceito, é uma espécie de guarda-chuva que comporta protestantes históricos, que são luteranos, presbiterianos, congregacionais, batistas, metodistas e adventistas, pentecostais, Igreja Assembleia de Deus, Congregação Cristã, e neopentecostais, vai desde a IURD, né, que é a Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja da Graça Mundial do Poder de Deus, e etc. Ou seja, apesar do país ser majoritariamente cristão, a violência enquanto fenômeno doméstico não cessa e, ao que tudo indica, está longe de desaparecer. E um exemplo está aí na morte de Henri Borel, essa criança de 4 anos que foi morta, foi assassinada, e que, em suma, não é um caso isolado de violência doméstica no país, uma vez que 80% das agressões acontecem dentro de casa, sendo cometida pelos pais ou responsáveis, como destaca a Sociedade Brasileira de Pediatria. Porém, um dado bem peculiar em relação a este caso de Henri Borel é que o vereador, conhecido como Dr. Jairinho, que foi preso juntamente com a mãe do menino morto, esteve por um bom período ligado ao PSC, que é o Partido Social Cristão. E o que diz o Estatuto do Partido Social Cristão, no artigo de número 13, inciso de número 1? Diz que o Partido Social Cristão tem como finalidade garantir a defesa da vida desde a concepção. Bom, ora bem, todos sabem que o casal foi preso por cometer homicídio triplo qualificado. Então, como dito, em um país onde mais de 85% dos brasileiros se consideram cristãos, temos muito a tratar quando o assunto é violência, não só física, resultando em morte, mas, sobretudo, violência sexual. 73% das vítimas de violência sexual são crianças, que são abusadas por padrasto, na maioria dos casos, e até mesmo pelos pais. Um estudo revelou que pais adotivos apresentam o dobro de chance de cometerem abuso sexual contra as crianças. Em uma ocasião, quando eu pastoreava uma igreja,
Eu fui procurado por uma mãe cuja filha havia sido abusada pelo padrasto, e a mãe me relatou que a filha, que se tornou mulher, depois, com o passar do tempo, não quis mais saber nada de igreja e muito menos de homens. E aí, o que me chamou a atenção é que no discurso da mãe, na época em que tudo aconteceu, a mãe não denunciou. E eu penso que o silêncio, nestes casos, na maioria das vezes, pode se transformar em uma espécie de conivência, motivo que dificulta muitas vezes pesquisas e dados nessa categoria de estudos que, de alguma maneira, são um tanto escassos, uma vez que quase sempre o motivo de não denunciar está atrelado a uma frase muito bem conhecida no meio cristão, que é aquela frase: tenho medo de escandalizar. Pois bem, falei até aqui sobre violência física e sexual cometida no âmbito doméstico contra criança, num cenário que, segundo os dados do IBGE, comporta uma maioria cristã, e, a partir daqui, eu vou fazer uma leitura panorâmica de violência doméstica de uma forma um pouquinho mais ampla e afunilar para os dados dessa violência doméstica, tendo como enfoque a questão do gênero, no contexto cristão, daí sim evangélico. Até porque uma provocação que cabe aqui, a violência doméstica no contexto cristão, é cristão protestante, ou melhor, cristão praticante ou cristão não praticante. E isso é bastante interessante, porque no passado se falava, né, eu sou católico, mas não praticante. Eu não vou mais à igreja, mas eu sou católico. Só que esse termo não praticante, hoje, também é possível entre evangélicos, que também se autodenominam de não praticantes. Então, essa é uma provocação que eu trago que é bastante interessante para a gente colocar na pauta. E aí, quando eu falo em violência doméstica, a gente precisa levar em consideração a violência doméstica cometida contra os idosos, né, cujo percentual está, no Brasil, na casa de 60%. Ou seja, 60% dos casos de violência contra pessoas idosas ocorrem nos lares. Isso sem contar a violência econômica que estes sofrem quando o dinheiro de sua aposentadoria, que deveria ser utilizado para patrocinar as suas necessidades, é desviado e usurpado, constituindo-se a partir daí outras formas de violência. Agora, quando o assunto é violência doméstica contra a mulher, aí a conversa assusta. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, no mês marcado pelo Dia da Mulher, celebrado anualmente aqui no Brasil no dia 30 de abril, registrou mais de 105 mil denúncias de violência doméstica contra mulheres pela plataforma do Ligue 180 e do Disque 100 em 2020. De acordo com as estatísticas, mais de 500 mulheres são agredidas no Brasil a cada hora. Eu vou repetir isso. Mais de 500 mulheres são agredidas no Brasil a cada hora e 12 mulheres são assassinadas por dia. E aí, provoco você a não se esquecer da cifra censitária. Se no Brasil nós temos, e aí agora falando da violência doméstica no contexto cristão evangélico propriamente dito, se no Brasil 86,8% dos brasileiros se consideram cristãos, incluindo homens e mulheres, e um estudo apontou que 40% das mulheres sofrem com a violência doméstica declarando-se cristãs, então, neste caso, nós temos, de alguma maneira, uma problematização bastante peculiar para se fazer, porque isso se trata de um estudo bem específico. Então, problematizar essa questão, ela está aberta ao diálogo, porque qual é a maneira como a violência ela é interpretada dentro do contexto
cristão? Será que não temos um problema hermenêutico? Será que a violência no contexto cristão não é ressignificada, passando inclusive muitas vezes por uma má interpretação das escrituras sagradas e sendo endossada dentro destes contextos? Então, esse é um olhar que a gente precisa ter quando a gente pensa a violência dentro do espaço religioso. E aí, aqui falando especificamente do cristianismo em si. Né? Essa é uma provocação que cabe e eu entendo ser necessária para a gente ampliar ainda mais os horizontes dessa proposta e temática aqui colocada. Né? Fé e violência. Né? Violência no contexto cristão. Ela está acontecendo. A violência doméstica existe no espaço cristão. A questão é que nem sempre elas são denunciadas. E aí são inúmeras as possibilidades de interpretação do porquê não serem denunciadas, como já apontado aqui. Enfim, eu situo aí a todos os que nos acompanham que tudo o que vimos a respeito da violência doméstica, principalmente no contexto brasileiro, está intrinsecamente vinculado aí a um quadro censitário, que corresponde a uma hegemonia religiosa, que, como vimos, se declara cristã, cabendo, obviamente, em decorrência destes dados, apenas deduções e, ao mesmo tempo, pesquisas mais delimitadas no âmbito acadêmico que tratem da violência doméstica a partir de uma perspectiva stricto sensu, porque o que constatei é uma enorme carência de pesquisas relacionadas à violência doméstica no espaço cristão, dada, obviamente, aí as múltiplas leituras que esses grupos realizam. Muitas vezes, pessoas com medo de denunciar, em decorrência de uma dependência, às vezes, econômica, e essa é uma outra questão que pode ser problematizada, o que é que fomenta a violência nestes espaços, né? Mas eu penso que o fato de não haver pesquisas relacionadas a essa temática devem nos preocupar enquanto pesquisadores, uma vez que o fenômeno é pandêmico, por assim dizer, histórico, e um fato humano, independente de crenças ou convicções, sejam elas morais ou religiosas. Basta a gente assistir aí às violências que acontecem fora do âmbito religioso, muitas vezes fomentada por ideologias, né? Essa magnetização que ocorre muitas vezes quando a ideia passa a possuir a psique do homem, e o homem passa a morrer por causa de uma determinada ideia. Como diz Edgar Morin, às vezes pensamos que possuímos a ideia, quando na verdade é a ideia que nos possui, e as ideologias estão aí para mostrar que, de fato, independente da religião que esse alguém possa ter ou professar, a violência ela está no âmbito do poder. Então, esse é um aspecto que a gente precisa resgatar e problematizar, obviamente, quando a gente trata essa temática. Bom, eu encerro fazendo um apontamento sobre o aumento da violência também doméstica, atualmente contra homens, né? Que vão desde tapas, beliscões, arranhaduras, socos, arremessos de facas por suas companheiras, tesouras, né? Que são arremessadas, panelas, até o uso de palavrões, xingamentos e acusações que ferem aí a integridade física, bem como a sua honra. E isso, digamos, pós-lockdown, foi um fenômeno assistido, principalmente aqui no Brasil, houve um aumento muito significativo da violência. E eu convido a todos que nos acompanhem a sempre prestar atenção nos dados censitários, quer dizer, levando em consideração uma maioria cristã, ou que se declara cristã, esse
é uma das problemáticas que a gente tem que deixar sempre com uma interrogação. E aí, lembrando as palavras de Antônio Pierucci, especialista em Weber, que trabalhou bastante com a questão da sociologia da religião no Brasil, que questiona bastante essa questão da ética dentro do cristianismo. Isto é, estamos a falar de um cristianismo de adesão ou de um cristianismo de conversão? Essa é uma outra problematização que a gente pode trazer para a pauta. Essas pessoas que estão se inserindo dentro do meio evangélico, que muitas vezes saem do catolicismo, que é o movimento que mais perde pessoas para os pentecostalismos, é o catolicismo. Essas pessoas estão tendo as suas vidas transformadas do ponto de vista ético, isto é, a sua conduta está sendo alterada, ou ela simplesmente é uma consumidora de religião? Então, isso é algo que pode ser também colocado no debate quando a gente pensa a questão do declarar-se cristão. E é algo que precisa ser analisado. Encerro com essas palavras e agradeço aí a todos que nos acompanham, aos nossos colegas, aos professores, moderadores e aqueles que vão falar aí na sequência. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo, também por ter respeitado o nosso tempo. Estamos perfeitamente dentro do nosso quadro. Agradeço-lhe também ter-nos trazido, de facto, um enfoque que enriquece uma questão que muitas vezes se toma apenas do ponto de vista histórico, mas que, de facto, em termos sociais e da vida de muitos indivíduos, é uma questão profundamente atual e que, enfim, que merece a pena ser pensada a diversíssimos níveis. Obrigado, Paulo. Nós temos algum espaço para debate e eu verifico aqui no chat do Facebook que temos aqui algumas questões. Para já, enfim, temos vários comentários, mas questões propriamente ditas, temos 3 questões que eu vou passar a ler. Nenhuma delas é dirigida especificamente a nenhum dos conferencistas, mas tenho aqui uma questão colocada logo pelo professor José Bricesolino, e eu, apesar de ele estar aqui, vou tomar a liberdade de a ler, que ele questiona, e passo a ler, como entender o anátema à luz do Evangelho. Temos depois uma outra questão do Júlio da Silva, também aluno do nosso mestrado, que coloca uma questão um pouco mais longa que eu vou então passar a ler. Como entender a cultura da época pré-veterotestamentária, era de conquistas, ao ponto de ter épocas no ano para as guerras, e que dor e sofrimento eram amigos do dia-a-dia, em contraste com uma sociedade atual baseada em uma cultura pós-moderna de hipertolerância e de hiperconforto. E temos depois uma última questão, também do Júlio da Silva, que diz, e passo a ler, o que falar da violência doméstica cometida por pastores e obreiros nas comunidades cristãs? E para já são estas as 3 questões diretas que temos aqui colocadas no chat do Facebook. Se alguém quiser colocar mais alguma questão, está perfeitamente a tempo. E eu passava a palavra, não sei qual dos nossos oradores quer pegar em algumas destas questões. Eu pego a questão do professor Bricesolino, né? Como entender a questão anátema aí do ponto de vista do Evangelho. Se a gente levar em consideração Mateus 5, que é o Sermão das Bem-aventuranças, e fazer esse distanciamento, digamos, de uma leitura insider para uma leitura outsider, a gente vai perceber que o próprio conceito anátema, em termos semânticos, ele já comporta uma determinada violência, porque o significado de anátema tem a ver com maldito, né? Inclusive, temos uma referência nas Escrituras, lá em Gálatas, quando o apóstolo Paulo diz que todo aquele que pregar um evangelho que vá além daquele que ele anunciou, este é anátema. Quer dizer, esse é maldito. Então, quer dizer, do ponto de vista interpretativo, isso pode gerar tensão. Isso pode gerar uma tensão. E aí é óbvio, se a gente for analisar
a escritura neotestamentária, eu não sei até onde, por exemplo, Cristo pode ser penalizado ou responsabilizado por aquilo que os seus seguidores muitas vezes anunciam ou dizem. Porque se a gente for observar o próprio apóstolo Paulo, lá em Atos 13, 11 em diante, ele vai liberar uma sentença deprecatória contra alguém que estava se opondo ao evangelho, e ele diz que cai a cegueira em ti. E o texto diz que imediatamente aquele oponente do evangelho estava tateando. Essa é uma leitura e esse é um recorte que a gente precisa muitas vezes fazer, né? Separar habeas corpus de corpus Christi. Então, evangelho do ponto de vista de Jesus, me parece que a gente tem aí Mateus 5 como leitmotiv, que deveria fundamentar toda a nossa praxis e prática cristã para aqueles que se consideram, ou pelo menos se declaram. Mas esse recorte deve ser feito. E uma leitura também, que eu entendo e julgo ser necessária, é a gente separar aquilo que é descritivo nas Escrituras daquilo que é prescritivo. E me parece que há uma confusão. As pessoas vão à Escritura e tornam aquilo que é descritivo em uma prescrição, isto é, faça, quando na verdade o que a gente tem ali, nada mais e nada menos é do que uma mensagem histórica, escrita, que está aí para ser lida. E aí entra, obviamente, sempre aquilo que a gente está a destacar, o problema da interpretação, da hermenêutica, que, ao meu ver, é o que gera, muitas vezes, dissensos e violência. Se me dá licença, o senhor moderador, queria... Pode falar. Obrigado. Queria só referir-me à questão... Eu, quando pus esta questão do anátema à luz do Evangelho, estava a pensar no professor Porfírio Pinto, e isto entronca também com a questão que o Júlio da Silva colocou, não é? Como entender aquela cultura no contraste com uma sociedade atual pós-moderna. São duas perguntas diferentes, mas mais ou menos. Por outro lado, depois seria talvez há aqui esta questão da violência doméstica, esta questão que foi colocada por violência doméstica cometida não apenas por fiéis, mas por pastores e obreiros nas comunidades cristãs, não é? E eu penso que neste aspecto como o Paulo disse, a violência é uma questão de poder. É uma questão de poder. E os pastores e obreiros, que são pessoas, são seres humanos, também cometem erros, como os outros, talvez por vezes estão um pouco encavalitados na questão de um poder dentro de uma comunidade religiosa e sentem alguma impunidade, como de resto os padres também, enfim, dentro daquilo que já foi aqui falado, dos abusos sexuais, etc., os líderes religiosos correm o risco de muitas vezes sentirem-se impunes, ou a partir de um determinado poder que sentem dentro de uma comunidade religiosa, e terem esse tipo de comportamentos, como outros na área financeira, abusivos também, e outros de manipulação até das próprias pessoas da comunidade, no sentido de os empurrar. Por exemplo, no Brasil usa-se a expressão curral eleitoral, né, que é uma coisa que faz um bocadinho de impressão, mas que já é uma tradição, não é, no Brasil, que é um líder religioso manipular a sua congregação, muitas vezes são pessoas sem grande formação e informação, no sentido de votar num determinado candidato que lhes interessa por alguma razão, sobre o qual têm algum interesse, não é? Portanto, isto é feito a partir de uma posição de poder. Portanto, a violência realmente acho que tem muito a ver com o poder. Mas eu gostava de ouvir o professor Porfírio Pinto sobre esta questão do anátema, não é, do Antigo Testamento, os textos deuteronomistas. Como é que nós podemos compatibilizar isso com o Evangelho de Jesus, não é? Sim, o anátema precisamente aparece nos textos deuteronomistas. Tem muito a ver com aquela que eu falei, a ideologia
a Síria, que foi absorvida pelos porque temos que ver que os meios deuteronomistas, que chamam de deuteronomistas, eram os meios dos escribas cortesãos, aqueles que no palácio cuidavam dos documentos oficiais, etc. Eram esses que tinham conhecimento durante o tempo do rei Josias, que tinham conhecimento desses documentos assírios. Foram beber essa ideologia. E perante a crise que foi... Neste momento o céu está limpo e a temperatura é de 22 graus. Isso foi qualquer coisa aqui. Durante o exílio, em que foi preciso reinterpretar aquele desastre que foi a destruição de Jerusalém pelos babilónios, aparecem várias explicações. E nós temos que olhar para os textos bíblicos um pouco como a literatura humana, através da qual depois passa também a revelação divina, mas são textos humanos. E, portanto, há uma leitura dos homens daquele tempo em relação aos acontecimentos. E esses escribas, ao contrário dos sacerdotes ou dos profetas, os profetas têm uma leitura completamente diferente e a gente lê Isaías e Miqueias e vê ali textos absolutamente contra a guerra nunca mais, aquilo que também o professor João Relvão falou relativamente aos papas mais recentes do catolicismo. Os profetas também falaram isso, não mais à guerra, nós lemos isso em Isaías 2 ou em Miqueias 4, e há essas leituras todas. Portanto, perante as situações, como Deus fala através de homens, através do seu olhar, da sua maneira de ver as coisas, do seu estilo, etc., há essas leituras que passam, não é? E o anátema tem a ver com, naqueles textos, tem a ver com maldição. Havia as bênçãos e havia as maldições. E a maldição, portanto, tinha a ver, o anátema tem a ver precisamente com a maldição. E no Novo Testamento, no Evangelho, nós podemos ver que há influências desse tipo de leituras também em alguns escritores do Novo Testamento. No Novo Testamento acontece a mesma coisa que no Antigo Testamento. Há várias perspectivas, há várias leituras sobre os mesmos fenómenos. Os Evangelhos são visões diferentes sobre o acontecimento de Jesus Cristo, sobre aquilo que ele revelou. E São Paulo, que também foi formado nos meios farisaicos, ele tem leituras muito próprias dele, e se aparece também essas referências à maldição de alguns textos paulinos, tem a ver também com essa leitura muito humana, não é? O anátema, portanto, e na história do cristianismo, por exemplo, nos concílios, etc., introduziu-se uma maneira de combater a heterodoxia, os outros pensavam de maneira diferente, e portanto, combateram-se através dos anátemas, não é? E não só, também se usou a violência. Portanto, temos que situar tudo isso a um nível mais de hermenêutica dos textos bíblicos, sim. Não sei se eu respondi ou ficou alguma coisa aqui. Obrigadíssimo. Bem, a nossa hora corre, estamos a chegar ao fim desta primeira sessão das 7ª Jornadas de Cristianismo Contemporâneo. Teremos agora um intervalo de 2 horas, portanto às 16 horas, hora de Lisboa, as jornadas retomarão as suas atividades e teremos as conferências do professor Fabrício Vélic e do professor Jonatas Machado e depois o debate final que já foi anunciado aqui. Mais uma vez agradeço aos nossos 3 oradores, ao Porfírio Pinto, ao João Relvão Caetano, ao Paulo Mazarém, por terem partilhado connosco mais ou além do conhecimento, as inquietações e a vontade de construção que nos demonstraram, e agradecer ao professor Brice Lino e ao Instituto de Cristianismo Contemporâneo por esta dinâmica excepcional e damos por encerrada esta manhã riquíssima de trabalho. Obrigado a todos os que estiveram em casa a assistir a este debate. Obrigadíssimo. Obrigado. Até logo.